Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Henrique, nesse domingo eu compartilho um pouco da alegria do seu coração, de ser o último domingo que você participa como diácono e ao mesmo tempo vivendo apenas o sacerdócio batismal. Porque domingo que vem, uma hora dessa, você já é chamado a configurar-se in capite Christi, na cabeça do Cristo como sacerdote, vivendo o ministério da reconciliação e ao mesmo tempo oferecendo-se em sacrifício para oferecer o sacrifício em nome do povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste 19º domingo do tempo comum, continuamos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de João. E esse capítulo é um capítulo que dispensa homilia, como eu brinquei com as freiras ali no recanto. Não precisava da gente fazer homilia, porque Jesus falou tudo o que precisava, e já bem claramente, para não deixar dúvida para ninguém. Mas para não perder o costume, eu vou falar uns 40 minutos aqui, para a gente não perder o hábito. Mas brincadeira à parte, este evangelho de hoje, ele já traz em si tudo o que nós precisamos para viver bem a nossa vida segundo a vontade de Deus. Porque a grande ilusão que nós, principalmente no nosso tempo, somos chamados a crer. E é uma ilusão porque não de fato não produz vida e rouba a nossa vida. É de achar que nós damos conta com a nossa própria força de sermos salvos e de viver uma vida genuinamente feliz. A gente não dá conta disso. Por mais que lutemos, por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos bons, e aqui me recordo de uma homilia, de uma pregação do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, onde ele dizia da infelicidade de ser somente bom. Porque a gente rotula-nos assim, se eu for bom já é o bastante. E não é. Porque muitas pessoas boas trazem dentro de si um profundo vazio existencial. Trazem dentro de si profundas feridas, profundas marcas, e que às vezes não dão conta sequer de continuar a caminhada que lhes é proposta sendo bons. Porque caiu na ilusão desse mundo de achar que a gente dá conta sozinho. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, numa das expressões que mais me instiga, diz isso que nós ouvimos na segunda leitura: não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou.
Ou seja, não contrariem o Espírito Santo. E como é que a gente contraria o Espírito Santo? Muito simples. Deixando o Espírito Santo quietinho dentro de nós. E passando a viver como nós achamos que devemos fazer. Fazer aquilo que fazemos sem o auxílio da graça. E aí, é isso tudo que dá. Injustiça, gritaria, cólera, irritação. Mas quando nós descobrimos um alimento que nos sacia, aí a gente tem a força necessária para continuar caminhando, fazendo o bem e não sendo somente bons, mas sendo imagem e semelhanças do nosso Pai que está no céu. É por isso que eu gostaria de adentrar no Evangelho de hoje, pelo exemplo que nos foi dado na primeira leitura do livro dos Reis, Elias. E vejam, o grande profeta Elias chegou num ponto da vida em que ele pediu a morte para si. Parece-nos contraditório que o exemplo da profecia no Antigo Testamento, Elias, sinta-se agora um nada e está profundamente desanimado, cansado, ao ponto de debaixo do junípero é uma árvore até engraçadinha, é a mesma árvore que o Zaqueu subiu para ver Jesus. Não sei se é a mesma árvore literalmente, mas é a mesma espécie de árvore. E ali debaixo do junípero, Elias virou e disse para Deus: chega, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Vejam o que eu acabei de falar. A infelicidade de ser só bom, de ser medíocre, de estar no meio. Nós somos chamados a ir além, o cristão é chamado a ir além. Mas a gente não dá conta com as nossas próprias forças. E se vamos fazendo isso sozinhos, mais cedo ou mais tarde vamos nos deparar com esta depressão, com esta angústia dentro de nós, ao ponto de pedir a Deus a mesma coisa que o profeta Elias disse: basta, não tem mais sentido de viver, não faz mais sentido continuar essa peleja, é muito sofrimento. E hoje nós percebemos, tantas pessoas já estão assim. Não é à toa que a doença do nosso tempo é a depressão. Porque as pessoas cansaram-se e já não sequer têm a força necessária para levar a Deus o olhar e pedir o auxílio. Mas interessante, ainda que nós tenhamos motivos para desistir da nossa caminhada, da nossa vida, Deus não desiste de nós. Esta é a força que move-nos. Porque Deus contraria até mesmo a nossa contrariedade. Deus desfaz aquilo que nós pensamos. Porque vejam bem, o pedido do grande profeta Elias era um pedido que tirasse a vida, porque ele não queria mais caminhar, não queria mais andar do jeito que andava, não queria ser como todo mundo é. E o que Deus deu para Elias? Deus permitiu que Elias alimentasse. Depois da lamúria, Elias descansa. Aí vem um anjo, dá uma cutucada nele e fala assim: levanta, meu filho, e come. Elias despertou do sono e viu na sua frente um pão e um pouquinho de água. Mas aquela coisa tipo o Padre Filipe, Luzia, 6 e pouca da manhã, que o despertador toca, eu faço, só mais 5 minutos. A gente vê e não vê, quer levantar e não levanta, cobertor nesse frio, então abraça a gente de uma maneira que a gente fala assim, mais 5 minutinhos é bastante. Dormiu de novo. E Deus, insistentemente, através do anjo, cutuca Elias, o põe de pé e diz: levanta-te, porque o caminho é longo, come. Quantas vezes a gente é assim? Na hora da angústia, a gente adormece, não quer saber de mais nada, não quer saber de mais ninguém. Deus nos desperta, mas Deus não se cansa de insistir até Ele nos ver novamente de pé. E por isso dá ao profeta Elias um pão. E diz a Sagrada Escritura que quando ele levantou, comeu o pão, ele andou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus, o Horebe. Vejam,
Agora, fazendo uma leitura espiritual disso, uma vez alimentados deste pão, nós temos condições de passar os 40 dias e 40 noites no deserto, até chegar ao lugar onde Deus mora, o céu. Nós temos condições de ter força o bastante para assumir a nossa vida para valer, para tomar as rédeas novamente na nossa mão e, ao mesmo tempo, para caminhar decididamente até chegar ao lugar onde foi determinado que eu e você estivéssemos, o coração de Deus. E qual que é este alimento? Qual é este pão capaz de nos dar essa força extra-humana, ou até mesmo inimaginária às nossas inteligências? Este pão é o próprio Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Só a carne dele é para nós o alimento que tanto precisamos para que a nossa vida não fique no marasmo debaixo da árvore, mas para que, apesar da aridez do caminho, nós tenhamos a força de dar, dia após dia, o passo que nos leva ao monte de Deus, o céu. Só Jesus é este alimento. E aí escandaliza-nos também hoje, e escandaliza tanta gente entendida, tanta gente letrada, tantos irmãos meus no ministério, porque há muitos que já não acreditam mais nem no que fazem. Escandaliza tanta gente dentro da igreja, que como é que Jesus pode dar de comer a Ele mesmo, sendo o alimento? Sim, e esse escândalo não é só nosso. Esse escândalo foi dos próprios contemporâneos de Jesus. Porque, me desculpe, é até ofensivo falar assim. É necessário comer a carne de Cristo para que nós tenhamos a vida. A gente não entende os desígnios de Deus, mas a gente sabe muito bem que se uma caminhada é longa, se um caminho é difícil, eu preciso ter uma resiliência ao mesmo tempo, uma resistência muito grande. Exemplo concreto disso está aí as Olimpíadas. As pessoas lá, os atletas, fazem aquelas coisas assim, salto com vara, que eu fico, meu Deus do céu, como é que dá conta de fazer aquilo com a facilidade? Aquelas acrobacias e tantos esportes, às vezes parece bobo, né? Atravessar uma piscina, mas vai lá atravessar a piscina nadando para você ver. Se prepararam, tiveram uma resistência. Essa resistência a gente precisa de duas coisas. Não só o preparo, mas eles precisam estar bem nutridos. E aqui ainda para tomar o exemplo da Olimpíada, eu me recordo quando o Phelps foi campeão da natação há alguns anos atrás. O padre não está tão velho assim ainda não, viu gente? Foi pouco tempo, deve ter só 4 anos. E aí foram falar qual que era a alimentação dele. Ele comia 4 pizzas numa sentada. Porque ele falava assim, eu preciso gastar energia, eu preciso ter energia. Deus sabe que nós estamos numa Olimpíada. É por isso que também São Paulo vai falar, fazei o esforço para ganhar a coroa da glória que Deus tem preparado. Não é uma coroa perecível, porque São Paulo via as Olimpíadas também em Atenas e escreve isso na carta. Nós corremos não por uma medalha, nós corremos pelo céu. E ele sabe que para chegar lá, a gente precisa estar extremamente nutrido. E o alimento que a gente precisa é Ele. É a carne dEle. É a vida dEle que chega a nós naquele pão. Ele se faz pão. Não como o maná, que o povo no deserto comeu e morreu, mas como um pão que desce do céu porque vem de Deus, que dá a sua carne para que o mundo creia, para que o mundo viva, e vivendo, continue caminhando até chegar no coração de Deus. A Eucaristia, meus irmãos, é para nós o modo como eu e você tomamos parte desta promessa de Jesus. Chegar e comungar é comer a carne do Cristo, para que a minha alma tenha o vigor que teve o vigor de Elias, para fazer com que esta vida nossa
marcada de sofrimentos, não nos ponha abatidos, desanimados, mas pelo contrário, para que nós possamos continuar obedecendo ao Espírito Santo a nossa caminhada até chegar ao céu. É por isso que Jesus se dá a nós como alimento, porque nele nós já temos tudo o que nós precisamos para sermos mais do que bons, para sermos imagens e semelhança de Deus. Esse é o convite que eu até peço a ajuda ao Gabriel. O convite que a liturgia faz para mim e para você no dia de hoje é aproximar-se de Jesus, para ingeri-lo, para deixar que ele nos transforme de dentro para fora e nos dê a sustância, como diz o povo na roça, né? Nos dê a força necessária para a gente caminhar. Nos ponha de pé novamente. Esse alimento é a Eucaristia, genuinamente carne de Cristo. Dá vontade até de falar algumas coisas a mais aqui, mas eu não posso porque eu estou em rede nacional. Mas quem não acredita que a Eucaristia é de fato nosso Senhor Jesus Cristo, pode rasgar estas páginas do Evangelho e jogá-las fora. Porque ali naquele altar nós vemos um pão de verdade, muito maior do que o maná e muito maior do que o pão de Elias. Nós vemos o Cristo, que se oferece, como ele mesmo disse: quem come a minha carne terá a vida eterna. Esta é a nossa meta, a vida eterna, a vida do eterno, o céu. Por isso, a gente precisa deste alimento. E como povo no deserto, nós pedimos: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Nutre-nos do teu corpo. Que o teu sangue, agindo no nosso sangue, nos ponha novamente de pé para continuar a nossa caminhada de pai, mãe, professores, educadores, homens e mulheres comprometidos com a verdade, de bons filhos, bons estudantes, bons padres. É o que Deus pede de nós, no lugar onde Ele nos coloca. Mas para isso a gente precisa deste alimento, que é o pão dos anjos, que é o próprio Senhor. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale, monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. É assim. Quando o cansaço toma conta, quando o medo está querendo falar mais alto, quando a dor nos sufoca, não tenhamos medo de nos aproximar deste pão. A Eucaristia não é prêmio para os santos, nem é coroa para os justos. É remédio para os pecadores, é alimento para os famintos, é bálsamo para os que estão tristes, porque é o alimento que tanto precisamos. O convite que hoje Ele nos faz é apenas um: achar forças para levantar e chegar perto dEle, que é o alimento daqueles que estão dispostos a caminhar. Tem muito chão pela frente, meus irmãos. Tem muita coisa que nós precisamos fazer e Deus conta conosco. Deus conta com você. Deus escolheu você. Agora, coragem. Alimentados dEle, andemos, porque Ele nos espera um dia na mesa do banquete eterno no céu, onde ao mesmo tempo
Ele é alimento, conviva e ao mesmo tempo companheiro. Levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale, monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E esse é o convite que a liturgia nos faz. Levantemo-nos e, porque cremos nesse pão do céu, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,